Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de Legislação e servidora pública estadual. Nesse canal, o meu desafio é auxiliar você a atingir a sua aprovação em concursos públicos. Hoje nós vamos realizar mais um simulado voltado para o concurso da fase. Nós já temos 3 simulados aqui no canal voltados para esse concurso. Simulado do Estatuto da Criança e do Adolescente, do SINASE e do PEN6, e hoje nós vamos trabalhar um simulado com 5 questões das regras das Nações Unidas para a proteção de jovens privados de liberdade, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1990. E antes da gente começar a realizar as questões, eu quero convidar você a se inscrever no canal para acompanhar a nossa produção de conteúdo. Tem muito conteúdo voltado para concursos públicos, com especial destaque para simulados, para a realização de exercícios, porque eu acredito que eles fazem muita diferença na nossa preparação. Me segue lá no Instagram, @CláudiaRedinha, onde a gente pode estabelecer um canal de comunicação e, inclusive, você me enviar suas dúvidas. Então, vamos para o nosso simulado. E antes, vou deixar um link abaixo aqui desse vídeo para você clicar, se cadastrar e baixar esse simulado em PDF. Sugiro que você leia as regras das Nações Unidas, que você realize o simulado e só depois veja esse nosso vídeo de correção para você se testar. A gente não pode deixar para se testar na hora da prova, a gente precisa se exercitar antes. Questão número 1. Segundo as regras das Nações Unidas para a proteção de jovens privados de liberdade, os jovens só devem ser privados de liberdade. Veja, nós estamos tratando aqui de uma medida em específico, a privação de liberdade, que no sistema de responsabilização penal juvenil é a medida mais grave prevista. A privação de liberdade recai sobre a liberdade, uma medida que por sua natureza é aflitiva, retira o adolescente da sua comunidade, do convívio com a sua família, e as Nações Unidas se preocupam em parametrizar minimamente esta medida, justamente porque estamos com um público diferenciado, em especial fase de desenvolvimento, e o cumprimento dessa medida tem que se distanciar do sistema prisional e, sobretudo, esta uniformização se volta para a dignidade na execução dessa medida. Quando a gente fala da privação de liberdade, a gente tem que vincular a essa ideia das regras das Nações Unidas com um princípio lá do Estatuto da Criança e do Adolescente e que decorre da própria doutrina da proteção integral, que é o da excepcionalidade e da brevidade. A privação de liberdade, ela só vai ser aplicada como resposta do Estado ao ato infracional como último recurso, de forma que se o juiz da infância e juventude tiver outra medida adequada a ser aplicada ao caso concreto, ele deverá aplicá-la, evitando-se aplicar a internação, a privação de liberdade, que deve se voltar para atos infracionais graves, violentos, para adolescentes comprometidos com um histórico de reiteração infracional, de forma que não deve ser a primeira resposta do Estado, deve ser a última resposta do Estado, deve ser aplicada somente quando necessário e mais, pelo mínimo de tempo possível, pelo tempo estritamente necessário para o Estado responder à prática daquele ato infracional. Então, nós temos que vincular a ideia da questão número 1 a esses princípios: brevidade e excepcionalidade. Letra A privação de liberdade de um jovem deve constituir a primeira medida para tudo que já está errado, é o último recurso, última medida. Letra B, privação de liberdade de um jovem deve possuir duração indeterminada. Muito pelo contrário, isso é uma alteração implementada pela doutrina da proteção integral,
que supera a doutrina da situação irregular adotada pelo antigo Código de Menores e que justamente vai evitar arbitrariedades, limitando as sanções aplicadas à responsabilização do jovem, porque ele é uma pessoa em especial, estágio de desenvolvimento e sujeito de direitos fundamentais. Letra C. A privação de liberdade deve constituir uma medida de primeiro recurso. Errado. A privação de liberdade de um jovem deve constituir uma medida de último recurso, correto, e ter a duração mais breve possível, correto. A privação de liberdade de um jovem deve constituir uma medida de último recurso e ter a duração mais longa possível, alternativa correta, a letra D. Questão número 2. Considerando os termos das regras das Nações Unidas para a proteção de jovens privados de liberdade, assinale a alternativa correta. Jovens privados de liberdade não devem, por qualquer razão relacionada com a sua condição de detidos, ser privados dos direitos de liberdade. Eles serão privados dos direitos de liberdade quando praticarem ato infracional, que pode ser uma ameaça ou lesão a direitos de outrem. Os jovens privados de liberdade não devem, por qualquer razão relacionada com a sua condição de detidos, ser privados dos direitos civis, mas sim dos direitos econômicos e políticos. Veja, isso aqui também vai se conectar com uma orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E é importante a gente fazer essas correlações, porque a gente está tratando, ao final das contas, do tratamento jurídico dispensado a crianças e adolescentes no plano internacional, que é coerente com o tratamento dispensado no plano nacional a crianças e adolescentes. Documentos internacionais são ratificados pelo Estado brasileiro, vão inspirar o Estatuto da Criança e do Adolescente, inspiraram a Constituição Federal de 88, vão também, de certa forma, ser espelhados no SINASE. Então, nós temos inúmeros documentos que vão orientar a execução da privação de liberdade de forma coerente, plano internacional com o plano nacional. E, nesse caso, a gente não pode esquecer que a gente está relacionando a um comando do Estatuto da Criança e do Adolescente que vai nos dizer que a sentença é o parâmetro máximo da restrição de direitos, de modo que a sentença que reconhece a prática de um ato infracional, aplica a medida de internação ou privação de liberdade, restringe o direito à liberdade, mas isso não quer dizer que outros direitos estarão restringidos, como, por exemplo, a dignidade, direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, tanto que o próprio Estatuto e o SINASE vão nos trazer como os demais direitos serão exercidos no âmbito, inclusive, da internação. Então, muito cuidado. O meu parâmetro máximo de restrição de direitos é a sentença. Então, jovem privado de liberdade, obviamente que tem o direito fundamental à liberdade restringido, mas os demais direitos não necessariamente serão restringidos, salvo decisão judicial neste sentido. Letra B, errado. Letra C, jovens privados de liberdade não devem, por qualquer razão relacionada com a sua condição de detido, pelo simples fato de estar cumprindo uma medida de privação de liberdade, ser privados dos direitos civis, econômicos, políticos, sociais e culturais. Correto. Regra geral, eu terei a minha condição, né, de detido, de privado de liberdade. O único direito em tese que está sendo restringido é o direito à liberdade. Preservo os demais direitos, como civis, econômicos, políticos, sociais e culturais. Jovens privados de liberdade não devem, por qualquer razão,
relacionada com a sua condição de detidos ser privados dos direitos civis, econômicos, mas políticos, sociais e culturais, errado, e os jovens privados de liberdade não devem, por qualquer razão relacionada com a sua condição de detidos, ser privado dos direitos civis e econômicos, mas sociais e culturais. Alternativa correta, letra C. Questão número 3 está nos exigindo no que se refere ao ingresso, registro, movimento e transferência do adolescente, que a gente identifique a incorreta. Então, a gente está falando de um procedimento inicial, né, de recepção desse adolescente num programa que execute a medida de privação de liberdade. Vamos lá. Em qualquer local onde se encontrem jovens detidos, deve ser mantido um registro completo e seguro de informações como identidade do jovem, circunstâncias e motivos da detenção, dia e hora do ingresso, transferência e libertação. Obviamente que se esse adolescente passa para a privação de liberdade, ele estará sob a tutela do Estado. Esses programas necessariamente deverão ter um sistema de informação para que haja um controle e fiscalização. E algumas informações, elas serão inclusive exigidas e especificadas pelas próprias regras das Nações Unidas. Como, por exemplo, quem é esse jovem? Em que circunstâncias e motivos ele está sendo privado de liberdade? Qual é o dia e a hora do ingresso, transferência e libertação? Então, essas informações se voltam ao controle e, inclusive, fiscalização da privação de liberdade, está correto. Informações relativas ao ingresso, local de detenção, transferência e libertação devem ser fornecidas sem demora aos pais ou tutores ou ao parente mais próximo em causa. Com certeza, não vamos esquecer que no âmbito da privação de liberdade mantém-se o princípio, o direito de vinculação, de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. No momento do ingresso, deve ser dada a todos os jovens uma cópia das regras que regem o estabelecimento de detenção e uma descrição escrita de suas obrigações, mas não de seus direitos por questões de segurança. Quando esse adolescente ingressa num programa de privação de liberdade, ele deve receber por escrito documento claro, didático, na sua linguagem, que esclareça o que ele pode e o que ele não pode fazer, as suas obrigações e os seus direitos, e inclusive as consequências jurídicas pelo descumprimento de suas obrigações. Isso é um direito, isso é essencial no que se refere ao procedimento de recepção, de modo que é direito e isso alcança direitos e obrigações e não pode ser mitigado, inclusive, por questões de segurança. Pelo contrário, isso agrega segurança ao programa. Alternativa incorreta, letra C. Letra D, os jovens analfabetos ou que não compreendam a língua na forma escrita, a informação deve ser transmitida de forma que permita sua plena compreensão e devem ser elaborados e apresentados à administração relatórios completos e outra informação pertinente sobre a situação e as circunstâncias pessoais de cada jovem. 3C. 4. A respeito do ambiente físico e alojamento, assinale a alternativa correta segundo as regras das Nações Unidas. Ambiente físico e alojamento se refere a parâmetros que se voltam à dignidade no cumprimento da medida. Jovens privados de liberdade têm direito a equipamentos e serviços que satisfaçam todas as exigências de salubridade e dignidade humana, salvo necessidade decorrente da segurança institucional. Cuidado, muito cuidado, a segurança ela não vai justificar absolutamente tudo. Eu terei alguns momentos em que a segurança ela prevalecerá sobre alguns aspectos, com certeza, até porque os jovens
na privação de liberdade, né, o Estado tem o dever de garantir, zelar pela sua integridade físico-psíquica, mas cuidado, muito cuidado, eu não posso relativizar a dignidade da pessoa humana em nome da segurança institucional. Isso é muito perigoso para fins de prova, muito cuidado. A concepção dos estabelecimentos de detenção para jovens e o respectivo ambiente físico devem ser compatíveis com o objetivo de reabilitação do tratamento em meio prisional. Muito pelo contrário, a privação de liberdade de jovens, dadas as especificidades do público, pessoas em desenvolvimento, um caráter preponderantemente pedagógico, tem que se distanciar da dinâmica prisional. As instalações de descanso noturno devem consistir normalmente em dormitórios para pequenos grupos, vedados quartos individuais por conta de padrões locais. Nós teremos a previsão, a possibilidade de quartos coletivos e individuais. Não há esta vedação para quartos individuais. Durante as horas de sono, deve haver uma vigilância regular e discreta de todas as áreas de descanso noturno, incluindo quartos individuais e dormitórios em grupo, a fim de assegurar a proteção de todos os jovens. Correto, como eu acabei de dizer, jovem privado de liberdade está sob a tutela do Estado e o Estado tem o dever de adotar procedimentos, instrumentos para justamente zelar pela segurança de todos, para zelar pela integridade físico-psíquica. Os estabelecimentos não estão obrigados ao fornecimento de roupa de cama suficiente individual para descanso noturno. Está incorreto, se relaciona à dignidade da pessoa humana. 4, alternativa correta, letra D. E a nossa última questão, no que se refere aos procedimentos disciplinares, um assunto que eu arrisco que vai estar na tua prova, assinale a alternativa incorreta. Sempre precisamos ter muito claro o que o examinador está nos exigindo na questão. Segundo as regras das Nações Unidas, quaisquer medidas e procedimentos disciplinares devem contribuir para a segurança e para uma vida comunitária ordenada e compatível com o respeito inerente à dignidade do jovem. Eu vou ter que ter normas de convívio coletivo para conciliar todos os direitos fundamentais de todos aqueles privados de liberdade e assegurar a dignidade de todos. Todas as medidas disciplinares que constituam um tratamento cruel, desumano ou degradante serão estritamente proibidas, com certeza. Todas as medidas disciplinares que incluam castigos corporais serão proibidas, obviamente. Responsabilizar pelo descumprimento de norma coletiva, a sanção disciplinar, ela não pode recair sobre a dignidade do adolescente ou de algum modo ferir a sua integridade físico-psíquica. Todas as medidas disciplinares que incluam a colocação em cela escura, reclusão em regime fechado ou isolamento ou qualquer outro castigo que possa comprometer a saúde física ou mental do jovem estarão proibidas, algo que também se relaciona com a dignidade. A redução da alimentação e a restrição ou recusa de contato com familiares poderão ser adotadas, não poderão ser adotadas. Não haverá na aplicação de sanção disciplinar redução de alimentação e incomunicabilidade segundo as regras das Nações Unidas, porque atingiria a dignidade do jovem. Então, a alternativa incorreta na questão número 5 é letra E. Não esquece de se cadastrar no link que está abaixo aqui do vídeo para receber o nosso simulado em PDF. Me diz nos comentários para qual cargo você fará o concurso. Qualquer coisa, me acessa lá no @ClaudiaRedinho no Instagram. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo estudo.